Cara, eu nem ia gravar sobre isso, mas eu meio que sou obrigado. Salve, salve, rapaziada. Hello, hello, Guilherme Vidana no canal do YouTube da Stocks Post para trazer para vocês mais um vídeo e dessa vez um vídeo falando sobre a seleção uruguaia e o vexame que aconteceu nesta Copa do Mundo. Mas antes, segue a gente nas redes sociais, vai estar passando aqui embaixo para vocês, @Stocks Post Oficial, o arroba vai ficar fixado na tela aí em algum canto para vocês irem lá também. Agora o YouTube tem em segundo plano, então só arrasta a tela para cima e pode seguir a gente lá. Me segue também, Vedana_Gui, em todas as redes. E, cara, eu vou fazer um pedido encarecido. Segue o programa _Show do Esporte, que era um projeto que eu tinha, que eu tenho ainda, na verdade. Ele não é um programa mais, eu vou mudar o nome lá depois, talvez, quem sabe. Mas segue lá que eu tô também fazendo alguns vídeos. Comecei a postar vídeos falando sobre jogadores específicos, personalidades grandes da Copa do Mundo. Mas vamos lá falar sobre a seleção uruguaia, porque eu tô vendo as repercussões, logicamente, do que aconteceu. Eu gravo no dia 27 de junho, então o jogo do Uruguai contra a Espanha aconteceu ontem, no dia 26. E, cara, o que aconteceu com a seleção uruguaia que a gente tanto temia alguns anos atrás? A grande realidade é que essa equipe, eu não gosto de colocar a culpa só no técnico, mas o que Marco Bielsa fez com a convocação da seleção uruguaia já meio que colocou uma pulga atrás da orelha de todo uruguaio, logicamente, e todos nós da América do Sul que acompanhamos futebol. Por quê? Porque o Uruguai, ponto. Esse é o primeiro ponto a ser deixado bem claro. Outra coisa, cara, você deixar Cavani, Suárez, eu entendo que esses de fora, né? Esses caras ficaram fora. Eu entendo que tem a questão da idade, eles já talvez não seriam tão bem aproveitados, mas é o resquício de uma geração que ainda fazia algo. A seleção uruguaia, se a gente reclama da nossa seleção brasileira, a seleção uruguaia, ela está abaixo. Porque o que a gente viu ontem no jogo contra a Espanha é algo surreal. O que a gente viu dentro da Copa do Mundo como um todo é algo surreal. O empate contra a Arábia Saudita no primeiro jogo do grupo, ele é compreensível no sentido de, tem ansiedade da estreia, é complicado, está jogando Copa do Mundo, muitos ali nunca tiveram essa oportunidade, então tem aquela parte, tu tá ansioso, tu tá nervoso. Ok, normal, até ok. O empate com Cabo Verde em 2-2. A gente entende, a gente sabe que Cabo Verde é a grande história da Copa do Mundo, isso é um ponto. Eu ainda vou fazer um vídeo só separado sobre Cabo Verde nessa Copa. Mas eles lutaram e empataram. Que o Uruguai num jogo abaixo. De novo, muito abaixo. Jogo contra a Espanha que aconteceu ontem. Abaixo. Demais. Nervoso. Querendo achar que era jogo de Libertadores, dando entrada desleal, com muita força, com muita intensidade, que o jogo não precisava daquilo. O Uruguai precisava ter um jogo jogado, um jogo trabalhado, e não foi o que aconteceu. E acho que um outro ponto muito importante dentro dessa história toda é, para que levar Muslera, o goleiro uruguaio lendário de 5 Copas do Mundo, 2010, 2014, 2018 e 2022, e agora 2026, fez a pior Copa do Mundo da sua carreira. Ele falhou em todos os jogos que a seleção uruguaia esteve em campo, ele falhou. E falhou feio. Eu entendo que agora talvez não seja hora de dar porrada, os uruguaios estão ainda meio desnorteados com o que está acontecendo, porque realmente é uma seleção lendária, caindo numa fase de grupos. Mas, cara, o Muslera falhou em todos os jogos. Contra a Arábia, ele falha no gol da Arábia, fora que deixou perigo de falhar em outros lances. Contra Cabo Verde, ele falha contra Cabo Verde. Contra a Espanha, ridículo a falha dele. Que assim, eu tô falando que é ridículo por quê? Porque é um goleiro de um nível muito alto. É um goleiro de nível altíssimo. E falhar do jeito que ele falhou pro nível dele é ridículo. Se fosse qualquer outro goleiro de um nível muito mais baixo, eu entenderia. Mas até dentro do grupo da seleção uruguaia não tinha nenhum goleiro ruim. O Vozinha é bom goleiro, o goleiro da Arábia Saudita é um bom goleiro. A Espanha tem o Nice Bon, que não é lá grandes coisas, mas é um bom goleiro. E o Uruguai poderia ter usado o Rocher.
por exemplo, no segundo jogo contra Cabo Verde. Por quê? Porque o Muslera já tinha prejudicado no primeiro jogo. Já tinha falhado. Ele vai lá e falha de novo. E aí o Bielsa pensa, não, agora contra a Espanha, que é um jogo decisivo, que eu vou definir a minha vida se eu vou passar ou não, eu vou colocar quem falhou nos 2 primeiros jogos. E ele vai lá e coloca o Muslera de novo. Resultado, falha. No chute fraco do Baena, a bola bate na mão do Muslera e entra. Como se a mão do cara não fosse nada. Ela simplesmente bateu no braço dele e entrou. E aí, no intervalo, deve ter acontecido alguma coisa ali nos bastidores que a gente não sabe, porque os bastidores da seleção uruguaia é uma grande situação envolvendo várias coisas. E o Muslera pede para sair no intervalo do jogo. E aí ele coloca o Rocher, e o Rocher faz boas defesas, faz boas intervenções, tenta colocar a experiência dele para acalmar um pouco o jogo. E não foi suficiente para isso. Essa é a grande realidade. Mas o menos culpado dessa seleção toda, se eu for colocar, é o Rocher. O grande culpado dessa seleção é o Marco Bielsa, que já havia declarações de outros jogadores falando que o Bielsa incomoda e atrapalha o vestiário. E aí deixaram ele fazer mais um ciclo e agora estão pagando preço por isso. Vamos ver como que vai ser a seleção uruguaia no centenário, porque vai ter jogo inaugural lá no Uruguai na Copa de 2030.